Convido vocês a abrirem as suas Bíblias juntamente comigo, se você a trouxe ou se está no seu telefone. Só um lembrete, hoje nós não teremos almoço. E falando nisso, que semana, hein? Semana pesada. E é interessante que, eu não sei se você já comentou, já ouviu o comentário, vários comentários dizendo que vão se repetir. Outros mais violentos, outros mais brandos. Eu não sei, a minha leitura, e eu fico confuso emocionalmente, porque você não sabe no que confiar. Eu prefiro confiar no Senhor, porque é duro. E eu gostaria de convidá-los a orar junto comigo sobre isso. Porque somos reféns ou estamos juntos, sofrendo as consequências. E o interessante é que as consequências não estão muito mais em nós, estão nos pobres e necessitados. Que tiveram que suspender cirurgia, que não foram atendidos. O desespero de uma mãe que estava prestes a dar à luz e outras consequências mais. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor, reconhecer que somos dependentes de Ti e que essa semana, Pai, foi uma semana difícil. Se foi difícil para nós, por causa da falta de gasolina, ou mais 1 quilo de batata. Imagina para aqueles que são pobres e necessitados, que necessitam e não podem viver sem se locomover, sem trabalhar e dependem exclusivamente do dia a dia do ganha-pão para alimentar os seus filhos, sua família. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia desses. Tem misericórdia de nós. Não sabemos o que vem, mas o Senhor sabe. E que possamos estar debaixo da Tua orientação, debaixo da Tua mão, e não deixar o nosso coração se levar pela obra da carne, que é ira, contenda, inveja, mas que possamos deixar o Senhor agir em nós, a vida que habita em nós, para nos dirigir para o andar no Espírito. Em meio a tudo isso, uns sofrem mais, outros menos, mas em meio de tudo isso nós suplicamos sabedoria, suplicamos graça. Queremos declarar nossa dependência em Ti. E queremos, Pai, Te pedir por agora, pela leitura da Tua Palavra. Te louvamos pelo que já fizemos, pelos cânticos, pelas orações, por abraçar o irmão ou a irmã que está conosco, por ouvir o coro, por ouvir do Senhor, saber que o Senhor é presente. E esta é a razão de estarmos aqui. Por isso queremos entregar e que o nosso coração seja terra fértil, para que o Teu frutificar do Senhor aconteça em nós a cada dia e nesse instante. Em nome de Jesus, amém. É interessante que o autor aqui, Mateus, ele vai começar com uma palavra de Jesus, dizendo assim, primeiro versículo, Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça,
do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com os outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu os outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão aqui o dia inteiro, o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que já tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens foram contratados por último, trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo do sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso? Aí o dono disse a um deles: escute, amigo. Opa! Tecnologia. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem o que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para com ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Se você for no capítulo 13 de Mateus, você vai perceber que Jesus faz várias analogias com o reino dos céus. Jesus compara o reino dos céus a um homem que semeia boa semente. Jesus compara a um grão de mostarda, isso está no capítulo 13, 31. Também no capítulo 13, 44, ele fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. No 13, 45, ele fala é semelhante a um homem que encontra boas pérolas. No 13, 47, ele diz: é semelhante a uma rede lançada ao mar. No 13, 52, é semelhante a um pai que tira do seu baú de depósito coisas boas, ou coisas novas, ou coisas velhas. Também ele fala que o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa, convidou os seus convidados, mas nenhum foi. E aí ele saiu pela cidade trazendo outros convidados. Em Mateus 25:1 ele diz assim: é semelhante como 10 moças que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar com um noivo. Agora aqui tem outras analogias que Jesus faz, mas aqui especificamente ele compara a um proprietário que tinha uma plantação de uvas, e normalmente, segundo o que eu li nos estudos que eu fiz, as plantações de uvas, em geral, era feita pela família. No caso aqui, ele contratando pessoas, isto sugere que a sua plantação era muito grande. E ao raiar do sol, como era de costume, foi ele lá numa praça e contratou os trabalhadores. E disse: eu vou dar por um dia de trabalho 1 moeda de prata, que era o salário mínimo da época. Para quem estava sem fazer nada,
expectativa de arrumar um trabalho. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, e manda currículo por e-mail, e manda currículo para amigo. E agora, diarista é mais emocionante. Porque a sua família depende daquilo que você vai conseguir naquele dia. Mas esses trabalhadores, eu creio que saíram felizes. Conseguimos ganhar o dia, vamos trabalhar. Boa. Por algum motivo, Jesus não explica. Eu creio que o administrador deve ter chegado perto do proprietário e falou: olha, a nossa produção está muito grande, precisamos de mais trabalhadores. 9 horas da manhã, depois de 3 horas mais ou menos, vai ele de novo, vê algumas pessoas não fazendo nada. Eu não sei como dá para não fazer nada, mas estavam lá à toa. Mas, de novo, contratou novos trabalhadores. Saiu ao meio-dia, saiu às 3. O pessoal que ele contratou às 5 da tarde, se você perceber no texto, ele faz uma pergunta que ele não fez aos outros. 5 da tarde, já encerrando o dia, os trabalhadores que estavam ali aguardando serem contratados, já no final do dia, devia estar pensando assim: ó, hoje vai ser difícil, eu não sei como que eu vou chegar em casa, sem nada para oferecer para a minha família. Eu não sei como que eu vou chegar em casa, porque não teve nada. E eu creio que esses que ficaram até 5 da tarde, faltando 1 hora para terminar o dia, são perseverantes. Porque e são otimistas, porque muitos já teriam desistido. Não vai dar, vamos procurar fazer outra coisa. Mas esses não, eles ficaram ali. E não é que o agricultor, o proprietário da vinha, voltou, e eles podem ter percebido que ele já havia contratado por 4 vezes trabalhadores. Porque numa praça, numa cidade pequena, você vê as coisas acontecendo. Lá vem aquele agricultor. O que será que ele veio fazer? Pode ser que alguns perguntaram. E aí chega até a roda daqueles que estavam ali esperando. Por que vocês estão aqui? Esta é a pergunta. Por que vocês estão aqui sem fazer nada? E eles responderam: ninguém nos contratou. Mandei currículo, mandei e-mail, mandei para os meus amigos, até falei para alguns outros amigos se precisasse, nada. Vamos, venha trabalhar na minha plantação. Pode ser que alguns trabalhadores, pelo menos eu ficaria com... Era uma mistura de alegria com desconfiança. Sabe aquele negócio? Você está alegre, mas tem aquele ditado que diz: quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Então eu ficaria assim nessa, se eu estivesse no grupo. Não restaria dúvida. Mas, enfim, não estou fazendo nada, parado. Vou ganhar algum trocado. Vou embora. Trabalhei 1 hora. E é interessante que o dono da vinha manda que o seu administrador vá chamar os trabalhadores, e por um motivo, eu não sei, ele não diz aqui na parábola, ele manda que seja feito o pagamento pelos últimos. E os últimos foram receber, achando que receberia bem menos que uma moeda de prata. E eis que chega o pagamento, ele abre o envelope e tem uma moeda de prata. Alegria. Nossa, ganhei uma moeda de prata. Eu não merecia nada. Eu merecia bem menos que isso. Ganhei uma moeda de prata. E pode imaginar o burburinho dos trabalhadores. Você também ganhou? Ganhei. Nossa, cara, vamos para casa. Vamos passar no mercadinho, comprar comida para os nossos filhos. Olha que legal! Na fila estavam os primeiros. E aí eles podem ter pensado, e despertou a ganância, e eles começaram a sonhar: se os da 1 hora ganharam uma moeda,
no mínimo, alguns devem ter pensado 10 moedas de prata. Nossa, eu vou poder comprar mais gasolina, mais 1 quilo de batata para dar para as minhas crianças e assim por diante. Eu vou poder. Sonhou. E a sua expectativa foi lá em cima. E na hora que foram receber, abriram o envelope, uma moeda de prata. Uma moeda de prata, uma hora uma moeda de prata. Não é justo. Não é justo. Não é justo. E começaram a resmungar contra o proprietário. E foram até o proprietário. Vai lá. Eleger alguém, imagino eu, conversar com o proprietário. Senhor, não é justo. Vou reclamar ao sindicato dos trabalhadores que colhem uvas. Eu vou chamar o meu advogado. Eu vou colocar o senhor na justiça. Obrigado, Adê. Porque não é justo. Eles trabalharam 1 hora e ganham uma moeda de prata como nós, e nós aguentamos o sol quente. Como se o dono, o agricultor, não soubesse. Porque ele foi e voltou 5 vezes. Ele sabia o que estava acontecendo. Mas eles falaram, não é justo. E o diálogo entre o dono e esses que trabalharam primeiro é baseado nessa injustiça, segundo o olhar de quem trabalhou o dia todo. E para encerrar a conversa, o proprietário diz, vem cá, eu não combinei com você 1 moeda de prata. Estou dando para você o que é justo. Agora, a minha bondade é que despertou em você a inveja dos demais. Essa parábola, ela é resposta para aquilo que Pedro, se você abrir a sua Bíblia aí no versículo 19, a partir do versículo 16, Jesus se encontra com um jovem rico, ou um moço rico. E o diálogo entre eles vai indo, até que o jovem rico, ele se recusa a seguir Jesus porque ele tinha que dar tudo o que ele tinha aos pobres e seguir a Jesus. Ele tinha que renunciar tudo. Aí Pedro, mais que depressa, fala assim, olha, quando estava só os discípulos reunidos, aí Pedro disse, versículo 27, vejam nós, deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? E Jesus, como Jesus é bom, né? Certamente. Jesus fala, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se assentar ao trono glorioso dos 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, terras, receberão 100 vezes mais. E a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Resposta a Pedro. Mas também dá resposta à mãe de Zebedeu. Porque a mãe de Zebedeu, não ficando contente com o que viu, talvez ela não estivesse ali, porque Jesus, ele anuncia, olha, agora eu vou para Jerusalém, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, do versículo 17 ao versículo 19. No versículo 20, entra a mãe. Jesus, quando você for rei, será que um dos meus filhos pode sentar à sua direita e o outro à sua esquerda? E Jesus, com muito amor, vai respondendo a esta mulher. E ele, no versículo 27, no versículo 25, ele se vira para os demais discípulos e diz, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse,
Escuta aqui. Como você sabe, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser se importar, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Respondendo a esses dois diálogos, Jesus conta essa parábola. Com que trabalhador você se identifica? Tem vezes que eu me identifico com o primeiro e tem vezes que eu me identifico com mais frequência com o último. Porque aí eu me comparo, eu só não nasci na igreja por descuido da minha mãe. Estive na igreja, passei perrengue. E servindo a Deus então? A gente encontra Bom, não quero nem falar. E se a gente deixar se levar e ficar medindo aquilo que devemos receber por aquilo que fazemos, pela nossa própria justiça, não sei o que seria de mim. Porque muitas vezes eu me comparo e digo, puxa vida, aquele irmão teve isso e eu não tenho nada, Jesus. Quantos anos eu estou orando e não vem? Nossa, Jesus, o filho daquele não está dando trabalho, mas o meu está. E aí, Jesus, você não vai responder minhas orações? Eu não sei mais o que fazer com o meu filho, com o meu marido. Eu não sei mais o que fazer no meu trabalho. Ele trabalha com alegria, vai para o emprego feliz da vida no seu último ano, em 2018, para ser mais modesto, né? E eu aqui pegando ônibus. Tudo bem que o metrô melhorou bastante. Ai, Jesus, ele tem tantos amigos e eu não tenho. E às vezes a gente se compara, quando a gente tem amigos, e às vezes aquele amigo que você considera mais chegado começa a dar atenção para outro. Eu não sei se já passaram por isso. E aí você começa a entrar num pensamento de trevas. O que eu disse para ele? O que eu fiz para ele? Será que ele está bravo comigo? Será que eu fiz alguma coisa que ele não agradou? O que ele fez porque eu não fiz? Será que ele fez alguma coisa? Deu aquela torta de morango que ele tanto gosta e eu nunca dei uma torta de morango para ele? Eu vou fazer alguma coisa. A comparação nos deixa cegos quanto à bondade de Deus. A comparação nos deixa cegos quanto à honra. Não por servir a Deus, mas por viver com Deus. Quando você lê Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, você vê lá que Paulo, ele coloca que a ira de Deus, toda a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e maldade. E no decorrer daquele texto, você vai percebendo o que significa quando a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade. Impiedade é aquelas pessoas que não ligam para Deus. Injustiça é em relação ao outro. Não é mandando raio, não é mandando catástrofes, mas é deixando que os homens sejam guiados pelo mal, pelos seus próprios desejos. Deixando que os homens sejam guiados pelos seus próprios maus pensamentos. E você que um dia foi salvo e disse, Jesus, eu aceito como meu Salvador, você agora tem o Espírito de Deus habitando em você, o Espírito Santo habitando em você, agora você está livre do poder do mal. Tudo bem que você sofre as consequências como todos, como Jesus também sofreu. Mas você está livre disso. Você agora pode fazer opção. Você agora tem o Espírito Santo habitando em você. A comparação nos leva à inveja.
E a inveja nos leva a duvidar da generosidade de Deus para conosco. E de exercitar o que diz em Colossenses 3, 15, 16, 17, que tudo que fizer, fazeis para o nome, rendendo a Ele, graças a Deus Pai. Como que eu posso render graças se eu estou me comparando? Se eu estou me achando um pior dos piores, porque o meu complexo de inferioridade não me deixa ver a mais. Sempre acha que eu estou sendo injustiçado na comunidade, injustiçado perante Deus. Sempre eu sou o último. Quando tinha acampamento, eu ficava por último e não sobrava só arroz e feijão. Que coisa. E o outro pegou mais. Só comigo. E o pior é que quando a gente entra nessa linha de pensamento, a gente sempre vai achar que a gente está perdendo sempre. Como que faz? Eu poderia ser moralista e dizer, irmãos, não vamos nos comparar, vocês têm que se esforçar para não se comparar. Irmãos, não vamos ter inveja, porque vocês têm que se esforçar para ter inveja. Eu tenho que ser sincero comigo mesmo. E já tentei por esse caminho. Mas tem uma coisa aqui dentro de mim que cresce, que quando menos eu espero, eu estou me comparando e eu estou tendo inveja do irmão. Aí eu tenho que me voltar para as Escrituras, no último versículo, no capítulo 20, no versículo 28, diz assim, até o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Qual que é o propósito do ser humano? Resplandecer a imagem de Deus. Logo depois, o que foi dado a ele? Cuida do jardim, domina sobre os animais. Só que com o pecado esse prazer nos foi tirado. E aí a gente está perdido procurando o propósito. Aí Jesus nos resgata e dá um propósito de vida. Estávamos na praça sem fazer nada, ao léu. E o dono da vinha, com muita misericórdia, vem. Ele não pediu de nós nenhum teste, ele não pediu de nós nenhum histórico, simplesmente nos convidou. Aceitamos. Quando comparamos e temos inveja, a vida cristã se torna um fardo, se torna um pesadelo. E aí a gente fica comparando e falando, eu tive que renunciar a isso. Olha, eu só fui praticar sexo depois que eu me casei, que droga. Porque parece que aqueles lá aproveitam a vida. Eu podia ter feito uma falcatrua, mas tenho casa e eu não tenho. E a gente pode ir por aí. E aí? Você está satisfeito em Deus? Porque Jesus prometeu, Ele falou, eis que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Como que você enxerga a sua vida cristã? A partir da sua perspectiva e daquilo que você faz? É um pesadelo? É sufoco? Ou você vence e vive pelo poder do Senhor Jesus? Que Ele diz que sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E eu tenho que reconhecer diante dele e falar, Senhor, eu não consigo. E o que faz nós vencermos o pecado é a satisfação que nós temos em Jesus. E o que faz nós vencermos do pecado não é o meu esforço, é o que Jesus fez por mim e faz por mim a cada dia. Como diz João. E nós não podemos esquecer que temos um advogado junto ao Pai que defende-nos. E ele não só nos defende-nos, dizendo assim, não, ele é boa pessoa, Eliseu não fez nada. Não, ele diz assim, Eliseu é mau, eu sei disso. O Senhor sabe também, né, Deus, Pai? Mas eu morri por ele.
E ele tem a vida plena habitando nele. E ele pode vencer o pecado. No poder daquele que veio para servir e não ser servido. No poder daquele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. E esse é o desafio. Sermos mais dependentes. Tem coisas que a gente não entende. Não importa. Mas a gente pode confiar na graça e na misericórdia de Deus e receber essa graça e misericórdia a cada dia quando você ora, quando você lê a sua palavra, quando você medita, quando você tira um momento de sós com Deus, você se alegra com o que você tem e você reparte. Você é generoso. Servir não é só servir na igreja, é servir enquanto estou fazendo cursinho, eu estou servindo a Jesus. A maneira da gente ver muda. Eu estou trabalhando? Não estou trabalhando só. Eu estou servindo a Jesus lá no meu trabalho. Eu estou servindo a Jesus cuidando dos meus filhos. Eu estou servindo a Jesus com o meu esposo, com a minha esposa. Eu estou servindo a Jesus sempre. Essa é a perspectiva. E para isso nós temos o poder que habita em nós, que é o poder de Deus, o poder do Espírito. Que assim seja. Que assim seja.